nós estamos aqui nos estúdios Global, diretamente de Brasília, em mais um podcast ESG na Prática. Recebendo diretamente de São Paulo, nosso grande presidente do Instituto Global, vice-presidente do Grupo Anoni, Pablo Feitosa. E hoje aqui uma mesa privilegiadíssima, recebendo a nossa grande professora, a doutora Beatriz Bartoli. É uma honra recebê-la, professora. Estamos também recebendo um grande especialista em orçamento público, né? Essa aqui é uma sumidade, uma pauta tão importante para o Brasil, que é o nosso também professor, doutor David Pereira. Então, sem mais delongas, vamos ouvir, vamos aprender hoje sobre reformas, sobre orçamento público, como simplificar. O que é que o orçamento público representa para o cidadão brasileiro? O que é que o orçamento público representa para o ESG, para a pauta verde, para a economia, a nova economia mundial, que o Brasil é o grande protagonista. Então, passando a palavra aqui ao nosso grande Pablo Feitosa, para dar aí a sequência ao nosso podcast de hoje. Primeiramente, sócio, é uma honra recebê-los aqui, a doutora, que tem um conhecimento vasto, que inclusive, por curiosidade, quem está nos assistindo, foi professora do David. Tive essa honra. Que privilégio, hein? Que privilégio. Olha, que privilégio. É algo muito gratificante da gente ver nesse momento, que inclusive é aniversário do David hoje, que está celebrando aqui seu aniversário aqui nos estúdios Global Brasília. Que honra. David, deixa eu lhe fazer uma pergunta, por favor. Muito se fala de orçamento público. Você, como um especialista na área, para quem está nos ouvindo, de maneira bem prática e simples de se entender, o que é um orçamento público e até pegando o gancho com o que o sócio falou, que impacta diretamente na vida do cidadão brasileiro? Agradecer o convite, agradecer a deferência, agradecer a professora Beatriz Bartoli, que foi minha professora na graduação, na faculdade. Agradecer você que está assistindo aí, não perca, não mude de canal, compartilhe esse vídeo, porque você vai escutar coisas aqui interessantíssimas para a sua vida. Agradecer aos sócios. Diretamente, respondendo a sua pergunta, doutor. Quando se fala em orçamento, a pessoa sempre vem à mente, orçamento é o quê? Tomada de preço? É fazer consulta? Quanto custa? Como é que vai ser? Quanto eu vou gastar? É isso. Só que é do governo. Então, por isso que se chama orçamento público. Todo ano, o Congresso Nacional vota leis orçamentárias. Que é o quê? Onde o governo vai aplicar o recurso que você, eu, ela, ajudamos ele a arrecadar ao comprarmos um cafezinho, ao comprarmos uma gasolina, ao comprarmos o terno. Tudo aquilo que a gente compra, o dinheiro que é pago por aquilo, tem um pedacinho daquilo que é o tributo, é um imposto, e é repassado para o governo. O governo faz essa arrecadação, isso vira bilhões, trilhões de reais, e ele tem que escolher áreas para aplicar esse dinheiro. Saúde, educação, segurança pública, transporte, infraestrutura, assistência social. E isso é o orçamento. As matérias orçamentárias são votadas dentro do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ajuda o governo a, indicar as áreas de prioridade onde esse dinheiro vai ser aplicado. 2, fiscalizar a forma como o dinheiro vai ser aplicado. E 3, o próprio Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional de número 86, indica onde o dinheiro vai ser gasto, que são as chamadas emendas parlamentares. Existem dois tipos de emendas parlamentares, a impositiva individual e a impositiva de bancada, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Você percebeu que com poucas palavras nós podemos ali, de certa forma, ruminar um pouquinho o que é orçamento público. As pessoas, até os grandes assessores, servidores, todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, né, dele? As pessoas têm essa impressão. Todo mundo, quando pensa orçamento público, acha, não, isso é matemática, isso é economia, não quero não, distante, pelo amor de Deus, isso é difícil. Eu procuro sempre simplificar a linguagem. Falar de uma forma que no dia a dia, cotidiano, quando a pessoa estiver lá no posto de gasolina, fala, eu já escutei aquele rapazinho falando sobre isso, então isso é orçamento.
Então, esse dinheiro que eu estou pagando aqui, R$ 3,79 pelo litro do álcool, aqui em Brasília está R$ 3,79, R$ 5,29, R$ 5,49 na gasolina, um pedacinho disso vai para o governo. Sim. E esse dinheirinho que o governo vai juntando lá, volta para mim para que não tenha buraco na minha rua. Deveria ser assim. Pelo menos na teoria é isso. Infelizmente, lamentavelmente, na prática, o governo é falho. O governo deixa a desejar em alguns pontos, mas vem se esforçando com o passar dos anos para melhorar. Não estou aqui falando de governo federal, estadual ou municipal. Como um todo, através da legislação, porque existem várias legislações que obrigam o poder público a fazer bom uso do dinheiro, bom uso da arrecadação, que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. E esse orçamento público, ele é discutido entre os três poderes? Como é que funciona na prática? Ele é só do legislativo, só do executivo, só Mais do uma judiciário? excelente pergunta. Existem 3 leis orçamentárias no Brasil. O poder executivo manda para o poder legislativo, isso nas 3 esferas, esfera federal, esfera estadual e esfera municipal, funciona da mesma forma. E dentro da matéria orçamentária está contido o orçamento do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Os 3 poderes estão na matéria orçamentária. A matéria orçamentária ela é única, só existe um orçamento para os 3 poderes. E quais são essas 3 matérias orçamentárias que eu disse? Existe o PPA, que quer dizer essa sigla? PPA, Plano Plurianual. Ou seja, como o próprio nome fala, ele não é de um único ano, ele é 4 anos. Existe a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. O que é cada uma delas? Numa linguagem bem simplória, bem simples, bem rápida de entendimento. Vamos falar de futebol. A gente está no país de futebol, mas nem todo mundo gosta de futebol, então vamos falar de Olimpíada. De quanto em quanto tempo temos a Copa do Mundo? 4 em 4 anos. De quanto em quanto tempo tem a Olimpíada? 4 em 4 anos. Então vamos dizer que a Olimpíada e a Copa do Mundo, né, seriam o PPA. Mas vamos falar um pouco mais de PPA. Ele é um planejamento a longo prazo. Então, daqui a 4 anos que eu vou ter uma Olimpíada, eu já sei o país que vai ser disputado. Eu já sei as nações que terão direito em determinadas modalidades a participar daquela Olimpíada. Mas eu não sei o horário dos jogos. Eu não sei ainda o preço do ingresso. Eu só sei o macro. Eu já sei onde vai ser a próxima Copa do Mundo. Vai ser Estados Unidos, México e Canadá. Mas eu não sei quais países disputarão, porque as nações ainda estão disputando as eliminatórias. Ou seja, eu já tenho um plano macro. Eu já tenho, então, obras de grande vulto. Eu já tenho um planejamento estratégico de onde o dinheiro que foi arrecadado na hora que você abasteceu a gasolina, a longo prazo vai ser utilizado. Ou seja, construção de rodovias, construção de grandes hospitais, construção de metrô, duplicação de BR, obras de grande vulto, hidrelétricas, aeroportos. Planejamento a longo prazo. E o PPA tem uma outra característica, ele passa de um governo para o outro. O legislador, ao ter a ideia de fazer o PPA, ele teve essa brilhante ideia. Por quê? Para que realmente haja planejamento, que o atual mandatário do Poder Executivo não se preocupe apenas consigo, apenas com o seu governo, mas que ele faça algo pensando no próximo, talvez não sendo ele. O PPA passa de um governo para o outro. Nós temos sempre um PPA iniciando no primeiro ano de governo de um mandatário, de um chefe do Poder Executivo, herdado pelo anterior. Ou seja, em 2023, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, herdou um ano de PPA do Jair Messias Bolsonaro. Aí ele manda para o Congresso Nacional, assinado por ele e por seu ministro da Economia, um projeto de lei, PLN, tá? Do PPA, que vai começar a valer a partir de 2025. Então ele vai ficar 25, 26, 27 e 28, vigendo esses 4 anos. Certo? Ou seja, ele vai pegar o próximo governante e assim sucessivamente. E aí eu disse que tem uma outra lei, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é a lei que vai trazer as regras para o orçamento do próximo ano. E ela já não é plurianual, ela é anual. Então é válida só para um ano. Mas ela, como o nome diz, ela dá as diretrizes, ela diz as regras, ela fala o que pode ser feito. É dentro da LDO que você vai ter regra de salário mínimo, valor, meta fiscal, meta de inflação, cotação do dólar.
Vamos trazer para o futebol novamente? É dentro da LDO que você vai dizer o horário das partidas, o chaveamento. Brasil, Itália, França, Inglaterra, Uruguai, Argentina, Portugal. Quais os horários dos jogos, qual o preço do ingresso, quem vai usar a camisa uniforme número 1, uniforme número 2, onde serão disputadas as partidas. Mas na LDO você não vai falar gol, você não vai falar impedimento, você não vai falar substituição, você não vai ter o orçamento propriamente dito, você vai ter as regras do jogo, o horário que o jogo vai acontecer. Ou seja, você vai dizer como o orçamento vai funcionar. Você vai falar, olha, para 2025, 2026, o Brasil vai arrecadar tanto. A meta de inflação é tanto, mas você não vai ter a inflação em si ainda. Por quê? Porque não é o orçamento propriamente dito. Isso nós vamos discutir na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que aí já é a partida de futebol em si. É o apito. Começou! Impedimento! Gol! Tá em falta! Substituição! É o jogo de futebol em si, é o orçamento. É o que está que é o que, de votação. nesse exato momento, a gente acabou de votá-lo no Congresso Nacional. Acabou de ser aprovado hoje, 22 de dezembro, às 15 horas, foi aprovada a Lei de Orçamento para o ano de 2024. E ali é onde estão contidas as emendas parlamentares. Você já ouviu falar na sua casa, uma tal de emenda PIX? Todo mundo já ouviu falar, orçamento secreto? Já ouviu, já ouviu. Com certeza. É isso. É ali no orçamento propriamente dito que ocorre a distribuição de recursos, que vai dizer, para a saúde terão 15 bilhões de reais para o ano de 2024. Na educação teremos 19 bilhões de reais para 2024, para gastos, para investimento. Na agricultura, pode cantar, no esporte, no turismo, na assistência social. E aí os parlamentares têm uma prerrogativa constitucional, de acordo com o artigo 166 da Constituição, que parte da arrecadação do Brasil é distribuída para o parlamento aplicar o recurso diretamente da forma como lhe convém. Vamos falar um pouco disso. Existe São as emendas parlamentares. Existe um dispositivo na nossa Constituição, artigo 166 e 166A, tá? Que vai trazer o seguinte texto: cabe aos congressistas, aos componentes das casas legislativas, o percentual de 2% da receita corrente líquida para destinação de recursos. Mas vamos mais a fundo nesse artigo. Lá vai dizer que desses 2%, 1,55% é dividido igualitariamente por 513, que são 513 deputados, e 0,45% por 81, que são 81 senadores, sendo que a metade deste valor obrigatoriamente na área de saúde. Mas vamos falar um pouco mais. Primeiro, o que é receita corrente líquida? Eu gosto de fazer exemplos para que a pessoa entenda na linguagem direta, no seu dia a dia. Vamos imaginar que o Brasil é uma grande padaria. Uma padaria? Sim, uma padaria. A padaria, para fazer pão, precisa de fermento, de sal, de açúcar, de óleo, de ovo, de energia elétrica, de um forno. Tudo isso tem custo. E aí ela, com esse custo para fazer o pão, para vender a rosca, para vender o pão de queijo, ela tem um custo para produzir isso e depois entrega para o consumidor. O consumidor vai lá e compra o pão por quilo hoje em dia, que é lei no Brasil inteiro, você só compra pão de sal, ou cacetinho no Rio de Janeiro, ou pão francês na maioria dos estados, no quilo. A média do quilo do pão no Brasil está em torno de R$ 11,99. Você chega lá e fala, eu quero 1 quilo de pão? Não, você pede 5 pães. 7 pães. Ninguém fala eu quero 1 quilo de pão, como pede 1 quilo de carne. Ninguém também pede eu quero 3 bifes. Dificilmente. São culturas nacionais, é bom trazer isso. Mas beleza, a padaria está lá, está em funcionamento, vendeu o pão. Final do mês, o dono da padaria faz ali o seu balancete. Opa, eu vendi 150 mil reais. 150 mil. Desses 150 mil, ele paga salário, ele paga energia, ele vai pagar o ovo para fazer o pão, ele vai pagar o fermento, ele vai pagar a farinha de trigo, ele vai pagar o óleo, vai pagar a energia. Ele sobra um dinheirinho ali, um lucro. Certo? Dos 150 mil que ele vendeu, vamos falar que ele sobra 20 mil reais de lucro. Só isso, professor. Só. A padaria não dá tanto lucro quanto as pessoas pensam. A margem de lucro não é tão grande. Assim é o Brasil. A margem de lucro não é grande. Primeiro porque o governo não é feito para dar lucro. Às vezes a gente fica até no déficit, ou seja, gasta-se mais do que se arrecada.
Mas dentro dessa suposta margem de lucro, que é chamada receita corrente líquida, ou para nós que temos mais familiaridade, chamamos de RCE, vem esse percentualzinho de 2%. Então, você vai tirar 2% de uma suposta margem de lucro que o país deu, ou seja, o que seria essa margem? Depois que arrecada-se tudo, aí chega na casa de trilhões de reais, lembre-se que eu falei que é uma grande padaria, trilhões de reais, paga-se títulos da dívida, isso aqui eu estou falando, se tiver algum economista me assistindo aí, tape os ouvidos, é de uma forma bem simplória, tá? Não me condene. Paga-se títulos da dívida, paga-se salários, paga-se as despesas obrigatórias e sobra um dinheirinho. Desse dinheirinho, tira-se 2%, 1,55% deste valor, dividido igualitariamente por 513, e 0,45% dividido por 81, que são para os senadores. Ponto. Tenho este valor? Tenho. Chegou num valor lá de bilhões. Esses bilhões divididos vai chegar em milhões. Os deputados têm uma bagatela para 2024 de 37 milhões. Vou falar baixo. 37 milhões por deputado para indicar para suas bases. Os senadores, 69. Cada senador, quase 70 milhões de reais por ano de emenda parlamentar. E tem um dispositivozinho chamado impositividade. Desde que se cumpra as obrigações orçamentárias, está lá na letra da lei, ou seja, que não haja impedimento de ordem técnica, esse dinheiro é obrigado a ser pago. Então ele coloca lá na prefeitura de Pindamonhangaba, R$1 milhão. Se a prefeitura cumprir todas as obrigações orçamentárias, vai chegar esse dinheiro na ponta. É bom e é ruim. É bom por quê? Porque o parlamentar é o grande representante do povo. Ele tem mais acesso, ele está mais perto da população. É muito comum um vereador, um líder comunitário, um chefe de repartição ter acesso a um deputado, a um senador. Acho que eu consegui dar uma... Professora Beatriz, o David sempre foi esse aluno extraordinário? Sim. E é um dos alunos de quem eu me orgulho, por conta do caráter, da dedicação, da lisura, da lealdade e do comprometimento que ele tem com um ideal, né, de vida. Um ideal de vida não só para ele, para a família dele, mas um ideal de vida para o Brasil, para os brasileiros. Ele sempre teve essa consciência política, social e sempre foi pautado por valores realmente relevantes para a gente ter um dia uma sociedade um pouco menos injusta. E é interessante que a questão do orçamento, ela toca numa coisa que é básica, né? E que tem a ver principalmente com a bandeira da ESG, que é pensar que todos nós como seres humanos, tomados individualmente, coletivamente ou como humanidade, nós somos movidos por desejos, né? Por necessidades. E as necessidades humanas, elas são potencialmente infinitas, porque além daquelas necessidades básicas, fisiológicas, que nos permitem estar vivos e continuarmos vivos, nós temos necessidades movidas pelos nossos desejos, pelas nossas expectativas, pelos nossos sonhos, né? Só que para realizar qualquer um desses desejos, atender qualquer uma dessas necessidades, potencialmente infinitas, nós temos uma base material que é finita e limitada. Então, é preciso que as decisões sejam tomadas. Além de nós termos uma base material finita e limitada, nós também somos limitados pelo tempo, pela própria expectativa de vida que cada um de nós tem. E pelo tempo tomado como experiência histórica, né? As nossas escolhas, elas também são pautadas pelas circunstâncias que nos cercam naquele momento. Por isso, esse processo de tomada de decisões no plano coletivo, que vai dizer para onde esses recursos tão preciosos vão ser direcionados, né? Isso é uma escolha que precisa ser uma escolha da sociedade mesmo, de uma sociedade
livre, consciente, bem educada, bem formada, para eleger representantes que verdadeiramente representem os seus interesses e ajam de acordo com os seus desígnios, já que, presumidamente, a soberania é um poder do povo, né? Nós ainda vivemos sob esse princípio da soberania popular. Nós, o povo brasileiro, temos o poder soberano e delegamos o seu exercício àqueles a quem elegemos para nos representar. Então, falar do orçamento é falar de em que circunstâncias um recurso limitado vai ser destinado na proporção X ou Y, mais para a educação, ou mais para a segurança, ou mais para a saúde. São 3 questões vitais para todos nós, como também é vital discutir a segurança alimentar, como também é vital discutir transporte, habitação. Mas se acontece um evento natural de proporções catastróficas, nós vamos ter que rever, porque algo imprevisível e urgente se fez presente para refazer as nossas decisões. A maneira como nós, como sociedade, somos capazes, ou não, de enfrentar esses desafios, de ter um planejamento, como bem expôs o David, né? Um planejamento que visa, inclusive, manter a continuidade, né, do atendimento às demandas da sociedade, mesmo quando existe uma transição governamental. Mas, a despeito de tudo isso, nós temos condições que podem mudar tudo isso da noite para o dia, e nós precisamos também de ter elementos para que essas decisões emergenciais sejam tomadas, para que seja decidido, no momento de emergência, de onde nós vamos tirar esses recursos para conseguir lidar com uma crise. Orçamento não é não é para amadores, não é verdade? O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Mas, sobretudo... O orçamento ainda mais. Exatamente. E o orçamento tem que ser levado a sério, porque sem ele nós não fazemos nada. E se nós estamos continuamente diante de desafios que são cruciais para a nossa própria existência, e para a realização dos nossos desígnios, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos de vida, tanto no plano individual quanto no plano coletivo, é preciso que nós tenhamos a maturidade política, né, de saber controlar aqueles a quem delegamos a tarefa de fazer esses orçamentos e de executar esses planejamentos. O papel que lideranças jovens, como é o David, né, desempenham nesse grande processo que nós vimos, que é bem intrincado, bem complexo, é vital para uma nova sociedade, como a que nós estamos discutindo aqui. Né? Uma nova forma de lidar com a economia, de lidar com a nossa própria condição humana nesse mundo. Não é possível mais manter esse estilo de vida predatório que a nossa sociedade, a nossa civilização vem desenvolvendo. Nós precisamos repensar a nossa relação com os nossos semelhantes, é preciso haver justiça ambiental. E para que haja isso, nós também temos que pensar que nós, seres humanos, somos representantes das outras espécies de vida sobre as quais nós temos responsabilidade. E nós precisamos pensar isso nesse sentido de que a própria terra, ela precisa ser respeitada, o seu limite, a sua capacidade de suporte precisa ser respeitada, e que a nossa sobrevivência depende de nós construirmos uma nova forma de vida, uma nova base para o desenvolvimento econômico, uma base sustentável, justa do ponto de vista da distribuição, do acesso a esses recursos, e uma forma de vida que traga significado e propósito para cada um de nós. O que nós mais vemos hoje, em especial na juventude, e isso deve nos preocupar, porque nós somos responsáveis pelas gerações futuras também, é uma perda total de significado, de propósito.
Isso leva os jovens para as drogas, isso leva todos nós para o consultório do psiquiatra, isso leva todos nós a viver uma vida da qual nós não nos orgulhamos, e isso não precisa ser assim. Nós podemos escolher uma vida significativa, plena, solidária, criando um mundo melhor, deixando onde todos ganhem. E na verdade, a proposta, não é? Essa proposta e esse o propósito que alimenta. É bom ouvir quando não é? A essência, né? E que, neste novo ano que está para se iniciar, os grandes sonhadores possam sonhar sonhos juntos, porque, na verdade, o que há de mais precioso no ser humano? A capacidade de sonhar e de fazer os seus sonhos se tornarem realidade e trazerem esperança, alegria e paz para a humanidade. Que lindo. Professora Um feliz 2024 para todos. E eu vi, então, que a professora tem um grande orgulho de um aluno que virou professor também. Sim. E está agora explicado por que o David tem essa envergadura. Tem, meu amigo, minha formação, minha fonte uma linha, a fonte ali. Não há alegria maior para um professor do que ver os seus alunos ultrapassando a sua medida, indo além do que eles puderam não ensinar. chega a tanto jamais. Dentro do que a professora falou, do ESG, ou traduzindo, do ASG, do ambiental, do social e da governança, como o orçamento pode impactar na sociedade como um todo, na disseminação da cultura ESG, através do governo federal, estadual, municipal, enfim, e nas outras esferas. Como a gente já veio falando, né, desde o início, e a professora, de uma forma muito brilhante, fez essa conexão, o orçamento é responsável por trazer as diretrizes. Não tem como se praticar a governança, não tem como se praticar o social, não tem como se praticar o ambiental sem passar pela legislação. E quem legisla é o poder legislativo constituído no país. Então, o orçamento ele vai estar dentro do SG e o SG dentro do orçamento. Não tem como. É vital, não tem como haver uma separação. Tanto que ontem, na noite de ontem, 21 de dezembro de 2022, foi aprovado no Congresso Nacional a Lei do Crédito de Carbono. E você estava lá. Estava lá. Vivenciando esse momento testemunha é de arrepiar. Presencial. No plenário. Dentro da casa atuando, literalmente atuando, orientando os parlamentares. Nós percebemos, então, que você atua nas entranhas do poder, em algo que é não apenas vital para o Brasil, mas é o coração, digamos assim. Sim. O orçamento é como se fosse o coração do Brasil, irradiando ali. Eu vou um pouco além. Eu até já escrevi alguns artigos a respeito. O orçamento, ele além de ser o coração, ele é o cérebro. Por quê? Porque o coração precisa de oxigenar os demais órgãos, mas ele precisa de um órgão superior que pensa, que raciocina, que vai dizer exatamente para onde o oxigênio vai. Adorei. Quem diz isso é o orçamento. Adorei. É uma matéria fundamental para que o país permaneça de pé e funcionando. E o que a gente pode esperar da reforma tributária? Não foi a melhor reforma, mas foi a melhor possível. Por quê? É uma matéria muito polêmica, é algo que já vem sendo tratado há décadas no país. Não dava para você continuar postergando isso. E, sabiamente, o nosso atual presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, a quem eu saúdo, identificou um momento interessante, ele foi muito sábio, identificou que o momento era propício e abraçou a matéria e apadrinhou isso e colocou para votar. Foi muito importante, era necessário, porque o nosso ordenamento jurídico tributário já estava muito ultrapassado. Nós temos uma carga tributária muito ultrapassada. E temos uma perspectiva de futuro, de unificação de tributos, né? O IVA é algo que veio para ficar, porque vários países no mundo já o adotaram. E a partir de 2033, né, que é a grande fechamento do atual cenário, início do próximo, a população vai perceber os benefícios.
Se formos ficar falando de reforma tributária aqui, ficaríamos o dia inteiro. Nosso tempo é curto. Mas, assim, em poucas palavras, você que está assistindo esse podcast, saiba que não é amanhã que a tua vida vai mudar, mas já começou um processo de mudança. Para 10 anos. em 10 anos a gente vai finalizar esse processo de mudança e vai iniciar. Exatamente, é um período de transição, tá? E isso vai chegar na ponta. E foi feito a melhor possível, de modo que o prestador de serviço vai pagar menos imposto. De imediato? Não. O consumidor vai pagar menos imposto e vai ter uma aplicação melhor dos impostos. De imediato? Não, mas vai chegar esse momento. Era necessário e conseguimos fazer a melhor possível. São ritos, né? Exato. Nós não podemos fazer do dia para a noite. Não dá, é algo muito uma fase de transição, as coisas não muito são delicado, né, para você. Mas como você falou, nós somos a nona economia do mundo, então não dá para você achar que a nona economia do mundo, do dia para a noite, vai mudar todo o seu sistema tributário e aperta uma tecla, um botão e pronto, a partir de hoje é assim. Seria até irresponsável. E graças a Deus nós temos hoje no país pessoas que estão tentando fazer o melhor. Quantos anos você já está atuando nessa área? Diretamente há mais de uma década, senão a gente entrega a idade. Né? Nós estamos indo aí para a maior idade. E como é que é fazer parte da história do Brasil? Porque isso é um marco. Eu tive a oportunidade de vivenciar, né, não apenas nos bastidores, mas diretamente o impeachment da presidente Dilma, que não foi um momento feliz para ninguém. Eu não tenho filiação partidária, eu não sou afiliado, não tenho aqui, não estou falando de ideologia, mas foi um momento triste porque impeachment é uma ruptura, né? Impeachment é um momento delicado, as pessoas não devem ficar felizes quando vê um país passando por um processo de impeachment. O processo de impeachment é assim, ó, chegou, é um basta, isso é muito ruim, politicamente, estruturalmente, juridicamente, economicamente, não é bom. Mas também foi um momento de muito aprendizado, político, estratégico. Eu tive a oportunidade de participar da reforma tributária, da reforma política, de várias reformas que o país teve. E assim, de momentos delicados e históricos para o país. É muito interessante você sentar a uma mesa como eu estou aqui, caladinho, e a sua opinião ser perguntada, você falar, e depois você vê a pessoa do Jornal da Globo falando aquilo que você opinou na tarde ali, falou para alguém dizer, e aquilo foi dito, e virou notícia, virou decisão. Eu já fui um privilegiado de ter essa oportunidade em algumas ocasiões. Agradeço a Deus por isso. Muito feliz de estar aqui, né? Sócios, poxa, é uma honra para todos nós, né, professora? Poder compartilhar essa mesa aqui, esse podcast junto com vocês. E eu vou dizer uma coisa, eu que não conheço profundamente, né, os bastidores, e ouvindo os senhores falar, é uma coisa assim, para a gente muito enriquecedor. Com certeza quem está nos assistindo ou ouvindo irá ter assim, vários insights, muitos aprendizados, né? E para quem não sabe também tem uma curiosidade, né? Professora e sócios, nós somos flamenguistas. Então isso daqui enaltece, né? Enaltece. A professora sabe que foi um grande diferencial na escola ele ter sido flamenguista. Né? Os sócios também então, eu não posso nem falar, porque eu, como eu nasci e vivi eixo Rio-São Paulo, metade é Flamengo, metade é Corinthians. Ela é inteligente, eu né? Eu torço pros dois, né? Corinthians e São Paulo, e quando os dois jogam, eu fujo. Muito bom, muito bom. É isso. Então, na verdade, eu queria que o David agora falasse apenas um pouquinho do currículo dele, acabamos não falando nisso, mas você é especialista em orçamento público, tem algumas, também cientista político. Isso. Apenas para finalizarmos, dando um pouquinho do currículo dele. Eu sou advogado, né? Advogado militante, sou cientista político por formação, tenho pós-graduação, pós-graduado em orçamento público, pós-graduado em políticas públicas e atuo diretamente em liderança partidária no Congresso Nacional, coordenando a área de orçamento. O que é essa minha função, esse meu cargo? Eu oriento tecnicamente tanto os assessores dos políticos quanto os próprios políticos. Olha, isso pode fazer com dinheiro público, isso não pode. Isso é autorizado pela lei, isso não é. Isso nós podemos mudar na lei, isso não é adequado mudar na lei por questões éticas até.
esse dinheiro aqui você pode aplicar para isso, porque os políticos são o tempo todo sendo abordados. Um prefeito liga, um vereador liga, um líder comunitário liga, um presidente de associação liga, eu quero comprar um carro para a associação. Ele me liga, David, pode comprar um carro para a associação? Eu quero fazer um segundo andar na APAI do meu município. David, pode fazer segundo andar da APAI? É o seu dia a dia. É o meu dia a dia. Eu quero comprar um mamógrafo. David, pode comprar mamógrafo com dinheiro de recurso público? Eu quero fazer uma estrada lá na minha prefeitura que vai ligar a minha fazenda ao centro da cidade. David, pode? Claro que coisas absurdas assim eu estou dando exemplo, né? Mas os primeiros exemplos, sim, da fazenda é só brincadeira, tá? Mas acontece muitas perguntas técnicas e muitas perguntas também não tão técnicas. E a gente, não, isso aqui não pode. Mas eu achei que podia. Por exemplo, eu respondo corriqueiramente. Isso é bem comum, parece uma pergunta engraçada como a da fazenda que eu acabei de falar. Eu tenho uma ONG, um instituto, uma associação. Eu quero construir a sede dela. Pode com dinheiro público? Não. Por quê? Porque ela é privada, sem fins lucrativos. Você não pode usar dinheiro do erário, dinheiro do cofre público, para construir um patrimônio para algo privado. Mas essa pergunta eu respondo pelo menos umas 5 vezes por semana. Pelo menos. Eu já cheguei a responder 5 vezes por dia. Eu recebi um lote, foi doado um lote, eu tenho um instituto, eu quero cuidar de criancinhas abandonadas. E eu posso dar dinheiro de recurso público, de emenda parlamentar para construir lá, uma vez que já tem um lote? Não pode. Porque vai configurar como patrimônio, aumento de patrimônio. E aí o dinheiro público não pode aumentar o patrimônio de nenhum cidadão ou um CPF, né? Exatamente. Parabéns, meu amigo, Obrigado. por esse histórico, por essa experiência, o profissionalismo. Agradecê-lo também, porque hoje nós recebemos, inclusive, aqui nos estudos global, no próprio escritório em Brasília, né, na Noção Global, diversos assessores de orçamento. Justamente as lideranças que estão ali nos bastidores, as principais cabeças que estão, de certa forma, subsidiando os parlamentares. Então, subsidiando o presidente da República, subsidiando a presidência dos 3 poderes. Então, de fato, recebemos aqui hoje grandes nomes do orçamento público brasileiro. E isso se deve à credibilidade, isso se deve ao seu histórico. É pessoa que você toca a bola ali, que estamos falando aqui de futebol, toca a bola no dia a dia para que o cidadão, para que o político, para que todos os stakeholders ali do poder público possam fazer o gol. Exatamente. Exatamente. Sem esse corpo técnico, nenhum parlamentar conseguiria fazer absolutamente nada. Porque as leis orçamentárias, elas para serem interpretadas, compreendidas, elas precisam de pessoas técnicas, gabaritadas, que possam elucidar essas dúvidas e tantas outras que surgem no cotidiano do Congresso Nacional, né? É vital que haja um corpo técnico qualificado e comprometido em dar essas orientações para o bem mesmo, para o bem, certo, para o que bem. se faça realmente o que é necessário se fazer para que esse nosso país se torne realmente um país do futuro. E o Brasil, que é protagonista, estava começando hoje, da nova economia mundial. Exato. Economia verde. O Pablo tem números aqui alvissareiros, né? É verdade. Poder falar rapidamente esses números, o Brasil é o protagonista de uma agenda multitrilionária. E em 2020, o investimento global em ESG, para você que está nos assistindo e ouvindo, foi de 53 bilhões de dólares. Em 2025, daqui a 2 anos, Ou um ano, já está quase. Ou um ano. Daqui a 2 anos, a gente está falando de 57 trilhões de dólares serão investidos na economia verde, na nova economia. Ou seja, partindo do pressuposto que o PIB global são 100 trilhões de dólares, mais de 50% será investido na nova economia. Então, quem estiver preparado, com um bom projeto, com um bom orçamento, com o cérebro, com o coração alinhado, com um propósito ESG, com ambiental, social e governança, vai trilhar um caminho muito próspero aí. O Brasil está sensível a isso, também o David, de certa forma, tem devido aos bastidores disso, que é aprovar combustível do futuro, a transição energética, o hidrogênio verde, o crédito de carbono, e de certa forma essa pauta conversa
essa pauta tem nas entranhas dela o orçamento público, porque tudo que o Brasil vai fazer impacta no dinheiro. Não tem como, não tem como. Exatamente. Tudo que o Brasil vai fazer, qualquer passo que ele vai dar, impacta A lei de no dinheiro. responsabilidade fiscal. A viabilidade obriga, não tem técnica como. daquele projeto. É a Comissão de Fiscalização, Finanças, a Comissão de Controle, a Comissão de Constituição e Justiça, esse de fato é o dia a dia. E aí eu quero louvar esse episódio de hoje, a importância que ele tem para a pauta da economia verde, para a pauta do ESG, a importância que tem nas entranhas e nas decisões estratégicas do poder público. Fechando o ano em altíssimo nível. Em altíssimo nível. Enquanto Dos reforma personagens, tributária, né? estamos com um dos protagonistas da reforma tributária aqui. Enquanto está aprovando crédito de carbono, como protagonista também dessa pauta, dessas entranhas do poder legislativo aqui. E a mentora do doutor David está aqui. Eu não tenho nem roupa para isso. Agora, é importante frisar que a tendência da ESG, que está se consolidando cada vez mais, ela não pode ser encarada de forma leviana e amadorística, né? A sociedade como um todo, as empresas, os profissionais das diversas áreas, o poder público em todas as suas instâncias, nas três funções do Estado, os três poderes, precisam realmente de projetos muito bem consolidados, e não pode se fazer projeto de gaveta ou projeto pré-fabricado. Elas precisam de uma consultoria de altíssimo nível, de credibilidade, confiável, que faça o projeto e faça a gestão, ensine como fazer a gestão desses projetos dentro desses princípios que norteiam o ESG. Isso hoje é Isso vital, é fundamental. é fundamental para os governos estaduais, para as prefeituras, empresas. para as empresas, é fundamental para o governo Esse federal, suporte. é fundamental para todas as lideranças, né, sociais que visam o desenvolvimento de pequenas comunidades, porque ela se espraia por toda a sociedade, em todos os níveis. E é preciso que cada vez mais nós tenhamos profissionais que prestem esse serviço com excelência e com compromisso social verdadeiramente. E professora, aqui dentro do grupo, nós temos uma bandeira. Só quando trouxe a temática junto com o Dr. Alexandre Arnone, o ESG na prática, é justamente para a gente combater o greenwash, ou seja, a maquiagem verde. Exatamente. Tá? É isso que a gente quer disseminar a cultura do ESG na prática para combater o greenwash, porque as grandes empresas, as grandes corporações, né, tanto o governo, o ente público, em todas as suas esferas, terão que viver o ESG na prática. Exatamente, eu acho que é isso que hoje está se consolidando, porque durante muito tempo, e quando começou -se a falar de ESG no Brasil, eu cheguei a ouvir justamente isso, é mais um modismo, né? É verdade. Porque caiu muito no descrédito uma série de iniciativas que a gente via que era só para literalmente inglês ver, né? Como os antigos falavam esse termo, é para inglês ver. E não, hoje não se dá mais para fazer maquiagem, porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos um acesso maior às informações, de maneira que quem quiser maquiar o peru vai queimar o filme, usando o linguajar dos jovens, né? Não vai dar certo. Hoje, ou a mudança é real e legítima, ou ela mostra resultados, ou ela vai ser um tiro no próprio pé, porque isso vai depor contra a própria empresa ou quem quer que seja um político, seja uma liderança qualquer, em qualquer nível. Você tem que ter compromisso, responsabilidade e agir da maneira com que você está se manifestando. Aquilo que você prega tem que ser aquilo que você efetivamente faz, com transparência, com compromisso. Senão, O mundo não admite o mundo não nada admite diferente. mais. Não tem mais como... Não à toa nós temos aqui uma mesa reformada. Eu adorei isso. Exatamente. Isso é aí do ESG. Exatamente. Dando agora Ambiental. encaminhamentos finais, né, meu amigo? Que bate-papo aqui sempre é um bate-papo mais breve, mais dinâmico, mais simplificado, até pela linguagem da internet. Verdade. Vamos dando, então,
encaminhamentos finais, passar a palavra para o Pablo para as suas considerações finais, logo em seguida o nosso professor David e também para a nossa professora, brevemente para finalizarmos o episódio de hoje. Só agradecer essa oportunidade, muito honrado de recebê-los aqui nos Estúdios Global. Essa iniciativa, hoje é um duplo êxito, né? De estarmos aqui falando de um assunto de altíssimo nível com o aniversariante do dia. É isso aí. Muito me honra, né, estar ladeado aqui pelo Pablo Feitosa, um ícone da sociedade brasileira, minha ex-professora e eterna professora Beatriz Bartoli, doutora com doutorado. Um dia eu chego a esse título, com fé em Deus. Doutor Sóstenes Marquezine, um brilhante advogado, pós-graduado também. E você aí do outro lado. Eu te prometi que teríamos informações que iam impactar na sua vida. Valeu a pena, eu tenho certeza que você gostou desse podcast. Compartilhe. Legal, e a gente volta para uma outra oportunidade. Só agradecimentos. Professora. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma honra e uma alegria. Uma honra rever o meu querido aluno David e dizer que as grandes mudanças, elas não explodem na cara da gente. Às vezes nós temos ocorrências históricas, sociais e até mesmo ambientais que causam rupturas extremas e instantâneas. Mas as grandes mudanças, elas vêm de baixo para cima, elas vêm do subterrâneo, elas vão se construindo ao longo do tempo. Essas mudanças são as mais consistentes, porque elas mostram que a humanidade está mudando, que o ser humano está alcançando novos patamares. Nunca são mudanças fáceis, nunca são mudanças sem resistências, mas elas vêm silenciosamente se fazendo até a hora que, como um fruto, né, numa árvore, amadurece. E a gente percebe pela sua coloração que ele está no ponto de ser tirado dali e ser servido. Hoje nós estamos colhendo frutos do que foi plantado por gerações passadas, frutos que nós vimos serem construídos ao longo dessas últimas décadas e que muitas vezes nós mesmos acreditávamos que foi só utopia, não vai. Mas foi. Foi e está aí e a gente vai começar a ver isso se consolidar. Então, nós temos motivos para ter esperanças a despeito de toda a luta que ainda temos pela frente. 2024 para todos nós com muita luta e muita esperança Amém. Nesse nosso país e na humanidade. É isso. Muito obrigado, professora. É uma honra receber pessoas tão especiais no nosso estúdio global, no nosso podcast que justamente privilegia esse movimento interinstitucional que é o ESG na prática. Continuemos, então, disseminando essa cultura e privilegiando discussões que tragam, de fato, o ESG na prática. Muito obrigado a vocês. Em 2024, continue conosco, a sua audiência é, para nós, um grande ativo. um excelente 2024 para todos. Muita alegria no coração, paz na alma e sabedoria na mente.